Já faz algum tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje eu quero convidar você a refletir sobre algo muito importante. Grande parte de quem somos foi construída a partir das expectativas que vivemos e dos ensinamentos que nós recebemos ao longo da vida. Aprendemos observando nossos pais, avós, nossa família e as pessoas que vieram antes de nós. Aprendemos como amar, nos relacionar, como lidar com o dinheiro, com conflitos, com perdas e até mesmo como enxergar a nós mesmos. Mas existe uma pergunta que merece ser feita. Será que tudo aquilo que aprendemos ainda faz sentido para a vida que vivemos hoje? Nossos pais viveram uma realidade diferente da nossa. Nossos avós viveram uma realidade diferente da dos nossos pais. E cada geração enfrentou desafios, medos e necessidades próprias do seu tempo. Então, muitas vezes nós carregamos crenças, comportamentos e formas de pensar que fizeram sentido para quem veio antes de nós, mas que hoje já não nos ajudam a construir a vida que desejamos. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas entram em conflito. E eu vou te dizer por quê. Porque uma parte de nós deseja honrar nossa história, enquanto outra percebe que alguns padrões precisam ser revistos. Talvez você já tenha se perguntado por que repete certos comportamentos, mesmo sabendo que eles não são mais suportáveis. Talvez já tenha percebido que se coloca em segundo plano para agradar os outros. Talvez tenha dificuldade em estabelecer limites. Talvez permaneça em situações que não lhe fazem bem. Talvez carregue medos que nem mesmo consegue explicar. Quando começamos a olhar para essas questões, é natural que a gente busque respostas na nossa história. E isso é importante. Compreender a origem das nossas dores pode trazer consciência e clareza. Mas existe um cuidado que precisamos ter. Compreender não é o mesmo que procurar culpados. Porque muitas vezes, quando descobrimos a origem de um sofrimento, carregamos o risco de ficar presos à ideia de que tudo o que acontece hoje é consequência exclusiva do passado. E então passamos a viver olhando para trás, procurando quem errou, procurando quem nos feriu, procurando quem devia ter feito diferente. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui para você. Se eu gasto toda a minha energia procurando culpados, quanto espaço sobra para construir soluções? Se eu acredito que minha vida está presa ao que aconteceu ontem, como vou assumir o poder de transformar o que acontece hoje? A verdade é que não podemos voltar no tempo, não podemos mudar as escolhas que outras pessoas fizeram. Não podemos reescrever nossa infância. Não podemos apagar experiências dolorosas. E eu sinto muito por isso. Mas podemos escolher o que fazer com elas daqui para frente. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira transformação. A maturidade emocional não acontece quando encontramos todos os culpados da nossa história. Ela acontece quando reconhecemos nossa história sem nos tornarmos prisioneiros dela. Ela acontece quando entendemos que nossas experiências explicam muitas coisas, mas não determinam quem seremos para sempre. Existe aí uma diferença muito grande entre dizer eu sou assim por causa do que vivi e dizer eu vivi isso, mas eu posso construir algo diferente. A primeira frase nos prende, a segunda nos devolve a autonomia.
E autonomia não significa ignorar a dor. Não significa fingir que nada aconteceu. Não significa minimizar aquilo que nos machucou. Significa reconhecer a realidade e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade pela própria caminhada. Porque a responsabilidade pelo que aconteceu nem sempre foi nossa. Mas a responsabilidade pelo que fazemos hoje com aquilo que aconteceu é. E por isso talvez a pergunta mais importante não seja quem fez isso comigo. Talvez a pergunta mais importante seja o que eu escolho fazer comigo a partir de agora. Essa é uma pergunta que devolve o poder para as suas mãos. E é ela que nos permite sair do lugar de sobrevivência para o lugar de construção. Honre a sua história. Reconheça as suas dores. Acolha as suas feridas. Mas não esqueça de quem você é. E você é muito maior do que tudo aquilo que viveu. A sua história faz parte de você, mas ela não precisa definir o seu destino. Então, todos os dias você tem a oportunidade de escrever uma nova página. Talvez isso pareça clichê, né? E talvez a liberdade emocional comece exatamente no momento em que você percebe que não pode mudar o passado, mas pode transformar a forma como escolhe viver o seu presente. E isso é sobre ser humano. É sobre se acolher. Um grande beijo no coração. Até a próxima.